Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, sob as bênçãos de Jesus e a proteção da Mãe Santíssima, possamos ter mais compreensão e discernimento para melhor compreendermos os seus ensinamentos e com eles possamos agir de acordo com as leis divinas para a nossa própria felicidade. O nosso tema de estudo de hoje, causas atuais das nossas aflições. Ele está inserido e abordado no capítulo 5 do Evangelho da Boa Nova, de acordo com a codificação de Kardec. E o título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Gostaríamos de fazer uma reflexão, como se fosse um esfregaço de um exame sanguíneo que, quando realizamos nos laboratórios do planeta terrestre, somos encaminhados para olhar como é que está a função das nossas células, do nosso organismo. Nesse instante, nós não faríamos aquele esfregaço da lâmina para olhar algum tipo, talvez, de alguma patologia humana em termos de fisiologia, mas que fizéssemos uma reflexão como está o andamento, não do nosso corpo físico, mas uma análise de toda a nossa trajetória. A trajetória dessa existência e a possível trajetória em outras moradas e de outras existências. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, inicia afirmando: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa máxima está apresentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 4 de 6 a 10. Consta também em Lucas, no capítulo 6, no verso de 20 a 21. Bem-aventurados sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados que tendes fome, e sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Uma promessa do Evangelho de Lucas. Em seguida, complementando: mas ai de vós ricos, vós que tendes vossa consolação nesse mundo terrestre. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Meus irmãos, haveria alguma justiça das nossas aflições? Já que todos, independente da sua convicção religiosa, em sua maioria acreditam que um Deus Pai, um Deus misericordioso, um Deus de justiça e bondade, um Deus que ama, e não um Deus vingativo, como também um Deus que também perdoa. Haveria uma justiça nas nossas aflições aqui na Terra? Sem ter essa certeza de uma vida futura, a princípio, para alguns, haveria então um contrassenso, seria uma enganação, mediante tantas dificuldades e tantas dores, injustiças que percebemos no mundo material, e que, por um certo momento de reflexão, poderíamos questionar essa bondade, essa justiça terrena. E mais indagaremos por que uns sofrem mais do que os outros. Pois, sendo maus como sois que somos, queremos dar as melhores coisas aos nossos filhos, e se houvesse alguma distinção, não seria também uma injustiça por parte desse Pai ou desse Deus? Porque uns nascem tanto em condições inferiores como na miséria, enquanto outros na opulência, na riqueza material. E alguns sofrem ao nosso olhar
inicial sem terem nada feito na vida terrena. Não seria as contrariedades da vida isto uma injustiça? O Evangelho nos traz uma luz sobre as causas atuais das aflições e colocando que as contrariedades da vida têm uma causa, tem um motivo e um porquê. E uma vez que esse Deus é Pai, é justo, misericordioso, essa causa haverá também de ser justa. Pois se assim não fosse, não seria nem justiça e nem seria um Pai. Quais seriam as causas das nossas aflições atuais? As contrariedades, as dificuldades da vida terrena são de duas espécies. Causas da vida presente e outras talvez não dessa vida terrena. Quantas uniões infelizes, relacionamentos que por falta de maturidade espiritual, maturidade emocional, mental, dois seres se encontram no plano terrestre, mas não sabem compreender o que é uma vida a ser construída com muito amor e com muita abnegação, construída para o bem não apenas da satisfação material, mas também da consciência da função que nós temos como seres encarnados. Tantas uniões que são frutos de interesse, de vaidades humanas, nas quais se viu simplesmente para a satisfação do coração, da vaidade, que não serviu para nada. Esses relacionamentos, boa parte desses acontecimentos, são fatos, às vezes, por causas atuais das nossas aflições. Aflições essas que foram por questões de poucos dias, anos e poucas décadas. Quantos pais, às vezes, sofrem também porque se são infelizes, não por causa dos filhos, mas por não ter combatido neles, desde o início da infância, as suas más tendências, desde pequeninos. E as suas manifestações, às vezes, se dão em suas más tendências no decorrer da sua educação. E, às vezes, não agiu de maneira mais positiva em relação à orientação, à instrução, ao amor, ao afeto. E esse mesmo filho, essa criança, se debate logo após a primeira infância, um sentimento de revolta. Mas esses nem sempre são compreensíveis, porque tantos pais que dedicam parte de sua existência para dar o principal, que é o amor, o afeto, mas também o acolhimento material, e mesmo assim alguns filhos não são capazes de reconhecerem aquilo que os pais, o pai, a mãe e os seus parentes dedicaram a ele. Haveria uma causa dessas nossas aflições? Outras causas de naturezas físicas, fisiológicas, doenças, enfermidades, por imprudências e excesso de toda a ordem. Efeitos negativos na nossa saúde, no nosso corpo físico, a obesidade, não pela questão de distúrbios endócrinos, metabólicos, mas um aumento de peso acima da necessidade das nossas funções fisiológicas, acarretando funções na nossa vida física, nas nossas articulações, no nosso sistema cardiorrespiratório, sistema circulatório, as nossas artroses por excesso de peso, impacto de peso, deformações ósseas, deformações às vezes oriundas dos nossos excessos da nossa alimentação ou da vida desregrada ou também da vida sedentária, sem lembrar a máxima de dar a César o que é de César, o que é a Deus é de Deus, cuidando do corpo e do espírito, cuidando da grande morada da alma e do espírito, que é essa nossa casa, que é o nosso corpo físico. E se porventura trazemos algumas doenças congênitas, boa parte das vezes não é só apenas a questão da genética, mas já se sabe pela ciência que a epigenética tem a sua contribuição e que podemos ajudar a contribuir para que o nosso corpo seja uma maravilha de morada desse espírito que se encontra na sua função terrestre. A lei humana
materialmente falando, ela alcança às vezes certas faltas e as pune por consequência. Não nos sentimos satisfeitos ao recebermos uma notificação de uma multa, mas ao observarmos ali do que é descrito, é relatado ou por um excesso de velocidade do limite permitido, ou às vezes a infração de ultrapassar fora do sinal, que assim a legislação pertinente nos convida para respeitar o que é César, o que é de César, o que é de César. E recebemos às vezes certas, não punições, mas advertências. E esse, em particular, ela seria de forma monetária. Mas há outras consequências que, por uma falta, por menor que seja, única essa infração à lei, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é e será punido pelo erro que cometeu. Nos encontramos nessa arena terrena, nesse combate, alguns degladiando em funções de percepções de vida, convicções às vezes equivocadas, nos debatendo sem a necessidade, esquecendo que a parte espiritual é o que é de mais importante para a continuação da nossa caminhada, não apenas nessa passagem tão temporária no mundo terrestre. Certa vez, o atual Papa da grande igreja romana católica fora indagado por umas crianças que compareceram ao Vaticano. O Papa Francisco ali, com as crianças sendo recebidas e acolhidas pelo seu carinho, fora indagado ao grande pontífice com a seguinte pergunta: por que as crianças sofrem? Indagaram aquelas crianças ao Papa. E o Papa também, de acordo com a sua compreensão, respondeu que ele assegurava que ele, o Papa, aquele que parece ser o que tudo e que tem o poder de tudo, ele não saberia responder a essa pergunta. Mas a única coisa que ele poderia afirmar que ilumina é o olhar da cruz de Jesus, e que ele, por essa cruz, sofreu, e ele encontra nela a única resposta para as dores e sofrimentos. E assim foi a compreensão que o Papa deu àquelas crianças. Mas se não conseguimos compreender certas injustiças, aflições dessa existência, sem uma causa plausível, independente das condições humanas, políticas, filosóficas, materiais, escolhas equivocadas de toda a ordem, haveria outras causas que poderiam ser explicadas à luz do Evangelho. E a codificação traz uma nova forma de podermos entender um pouquinho aquilo que nós não conseguimos compreender da existência atual. Certas causas que seriam anteriores à nossa existência, a essa encarnação. Às vezes nos sentimos infelizes por perda de certos seres queridos, os que sustentam os filhos, as famílias, deixando as crianças às vezes órfãos, reveses da vida de toda ordem, calamidades naturais e enfermidades de nascença, e crianças que nascem às vezes com algum tipo de deformidade, idiotia, cretinismo. Seria isso uma injustiça? Porque o pai não poderia me dar a mesma condição em relação a todos os outros que vivem em condições de certa perfeição, de ordem material ou de conforto material? Não seria isso também uma causa anterior das nossas aflições? O esquecimento do passado, de acordo com a apresentação das causas anteriores das aflições, se todos nós soubéssemos o que teríamos feito em outra existência, provocaria certos inconvenientes gravíssimos nos nossos relacionamentos. Se na atual passagem não conseguimos esquecer e perdoar pequenas faltas nos nossos relacionamentos afetivos, materiais, relacionamentos entre pais e filhos, casais, relacionamentos às vezes instituições,
nós não conseguimos esquecer aquilo que achamos que foi um motivo de atraso, de prejuízo. Por que não dizer, se caso viéssemos a esse núcleo familiar, essa nova família, relembrando todos os fatos que aconteceram no passado? Boa parte da maioria das pessoas seriam incapazes de permanecerem juntos, morarem sob o mesmo teto, uma mesma casa, no mesmo lar. Há aqueles que utilizam da terapias de vidas passadas, que é um tipo de terapia, mas que deve ser aplicado com muito cuidado, com propriedade, com as pessoas que sabem como atingir certas explicações sem trazer traumas à volta da regressão. Porque esse caso contrário poderia talvez humilhar ou poderia excitar o nosso orgulho e dificultar cada vez mais o nosso livre-arbítrio, e não compreendemos mais nossas relações, que já eram e já são às vezes conturbadas, utilizando de maneira equivocada para a solução dos nossos problemas. O Evangelho nos convida e não nos obriga, mas nos faz o alerta sobre os motivos da nossa resignação. Encontramos em qualquer fase da vida uma situação, às vezes, no período não apenas escolar, de aprendermos as lições da lei do amor, mas outros se encontram em situação da escola espiritual, mas encontra também na situação, também no hospital, necessitando de certos ajustes, não da saúde física, mas para que a alma e o espírito possa reequilibrar com a nova existência, reparando certas faltas que talvez não foram muito bem resolvidas em existências anteriores. Alguns se encontram também, não apenas na escola e nesse hospital, mas também, em certa maneira, aprisionados, não pelo arrependimento, mas o corpo carnal, às vezes para a alma, em condições adversas, às vezes seria como um presídio, em que ela se torna, às vezes, impossível de continuar de maneira independente a cumprir a sua função, a simples fato de deslocar, de ir e vir, dependendo de um outro para a sua sobrevivência e para as condições mínimas de vida. Então, o motivo de resignação para compreendermos e humildemente encarar a nossa existência como uma grande dádiva, uma oportunidade. Às vezes, seres amados, amigos, passam pelo grande problema que enfrenta boa parte da humanidade, independente de condições físicas, fisiológicas e financeiras, como a tentativa de suicídio, chegando a pontos de loucura. E o modo de encarar essa vida terrena é a fé no futuro com calma e resignação, nos dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra esse sentimento de loucura e suicídio, compreendendo a dimensão da vida espiritual, muito além dessa percepção das nossas injustiças humanas que há e existem, que algumas são de natureza material apenas, mas algumas são de natureza que são justificadas por outros problemas de outras encarnações. O Espírito de Santo Agostinho, na Instrução dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, fala sobre o mau remédio e traz essa orientação. Aquele que tiver suportado a prova com fé, com amor e resignação, buscai consolações no futuro, mas plantando a semente do amanhã. Fenelon e Lyon, 1860. E no final ele conclui e termina dizendo que a calma no meio das tempestades da vida não seria uma felicidade, porque, como o poeta sempre afirmou e reafirmava, há uma pedra no meio do caminho, no meu caminho há uma pedra, e sempre haveria e haverá essas pedras no meio do caminho durante a nossa passagem. Mas esse intervalo talvez não seria então dessas tempestades, essas dificuldades, não seriam momentos de felicidade? Há épocas que as feridas do corpo físico são chamadas para curar as chagas da alma. Como sabemos que está ocorrendo um processo
infeccioso no nosso corpo físico. O corpo físico se manifesta com 5 sinais logísticos da infecção, da inflamação, aparecendo o calor, o rubor, o tumor, a dor e a perda da função. Até chegar a essa condição, o corpo vai demonstrando algo de errado no seu instrumento material. O calor pela febre, falando que algo está diferente do nosso organismo. O rubor, a vermelhidão. O tumor, o aumento de células que ali se multiplicam. A dor física, avisando que algo está errado no nosso organismo. E se assim não houvesse, poderíamos perder simples coisas como a perda total dos nossos dentes se não tivesse uma dor dentária, avisando que há um processo infeccioso. Até o ponto de chegar à perda da função. Isso é um aspecto fisiológico do nosso organismo. Mas da mesma forma da dor material, também a dor espiritual nos traz alertas sobre algo errado, porque a dor tem uma linguagem silenciosa em nossa existência. Não queremos aqui praticar a autoflagelação e nem dizer que tudo é motivo para sofrimento. Nós temos elementos e condições para modificarmos essa nossa caminhada, essa nossa jornada. Não voltando atrás, chorando pelos erros do passado, dessa existência ou de uma outra existência, mas iniciarmos comportamentos diferentes, reflexão sobre o nosso presente e a felicidade de podermos construir um futuro maravilhoso aqui e em qualquer outra morada. Não ficarmos presos à melancolia e tristezas, mas saber que o Pai, que é misericordioso, quer que nós sejamos felizes. Independente dessas aflições terem uma causa atual ou anterior. Mas um grande remédio que o Evangelho faz um convite a todas as almas, sem exceção. Aqueles que estão em sofrimento por causas atuais, aqueles que se encontram em sofrimento de causas anteriores das aflições. Há um grande remédio que a todos é dado uma condição de acesso para continuar seguindo e modificar parte dessas patologias físicas, morais e espirituais, sem transferir, condenar a outro, mas pensar o que podemos fazer, contribuir para uma vida melhor, aqui e agora, e na outra morada. E o convite do Evangelho seria o grande remédio das almas, não um remédio físico, não um remédio para a cura material, mas para a compreensão de um mundo espiritual, que é o convite que nós fazemos através da nossa Alta de Souza. A Alta de Souza nos convoca e nos convida e faz o convite para todos podemos realizar em comunidade, em comunhão, independente de qualquer tipo de bandeira, a grande, verdadeira lição do amor de Jesus, a prática da caridade. Glorificada seja onde fores, mão que te faz o sol, o apoio e o ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores, mão generosa em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fiz-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Que Deus nos abençoe a todos nós aflitos dessa existência e continuemos pela prática sem troca, sem recompensa, sem reconhecimento ao amor universal a todos os povos, todos os homens, todas as nações, independente de suas convicções religiosas, intelectuais ou humanas. Deus os abençoe, que assim seja.